Salve amigos, boa noite a todos, essa é a Rádio da Terra, mais uma vez estamos aqui com informações pertinentes e referentes à evolução humana na Terra. Como está a sua noite, como está tudo por aí, espero que esteja maravilhosamente bem, como sempre, né? Aqui na Rádio da Terra nós temos pessoas diferenciadas, pessoas que querem algo mais. Ou pessoas que estão simplesmente buscando, ou pessoas que já estão cansadas de toda a lenga-lenga que existe aí na nossa trajetória e quer encontrar pessoas que estão dispostas a falar, conversar ou pelo menos trocar informações diferentes do comum e do corrente. Então sempre meu boa noite a cada um de vocês, espero que todos possam participar desse momento. Lembrando que o chat vai ficar aberto aqui em breve também para vocês fazerem perguntas, questionamentos e vamos ver o que será o tema principal dessa noite, porque a correria foi tão grande que essa semana, gente, ainda mais que estou preparando para o encontro neste final de semana lá no sul de Minas, né, um encontro que eu realizo. Então a semana está realmente puxada, não consegui nem conversar direito hoje com o professor Marlon Adame para saber das novidades e qual será a temática da noite. Então vou deixar tudo por conta do próprio professor para comandar o tema e comandar a nossa noite. Boa noite, Rosângela Sena, Nayana Bregolato, Luiz Antônio, Joanilson de Oliveira, Cláudia Gomes, Charles Morello e Carlos André, vocês que estão no chat nesse momento, boa noite. E claro, temos aí centenas de pessoas apenas ouvindo, curtindo a rádio, deixando de lado, não participa do chat, mas eu sempre recebo um oi dessas pessoas. Celso, estou lá, assisto todos os programas, sempre tenho recebido respostas e incentivo por parte de muita gente. É o segundo ano da Rádio da Terra e cada vez crescendo mais, e obrigado com a sua participação. E temos novidades, não sei se vocês viram as novidades, né? Eu coloco lá no site, mas eu não consigo acompanhar tudo, então não sei se vocês viram as novidades, que para ajudar na manutenção da Rádio da Terra, que é uma rádio profissional, nós passamos de ser uma rádio que antigamente funcionava somente no horário que eu entrava, que era uma rádio com toda a transmissão gratuita, era um número limitado de pessoas, eram só 100 pessoas que conseguiam ouvir a rádio. É isso mesmo, gente, a rádio, para chegar até você, para o sinal de uma rádio chegar até você, tem duas formas, né? Ou o sinal pela antena, no caso da web rádio, é sinal pela internet. E eu tenho um limite de transmissão para pessoas, para até 50 pessoas conectadas ao mesmo tempo na rádio, eu pago X. Até 100 pessoas, 2x. 300 pessoas, 3x. 500 pessoas, 5x. E infinitas pessoas é 1000x, né? Então nós temos uma despesa relativamente grande para manter tudo isso, né? Hoje nós temos o Marcelo, que trabalha para nós, para ajudar em tudo que é necessário dos contatos da rádio, dos cursos que nós fazemos. Então realmente eu tenho bancado isso praticamente sozinho durante muito tempo, já recebemos muitas contribuições, doações, mas essas contribuições e doações não pagam nem 10% dos custos que nós temos. Então surgiu a ideia que vários ouvintes já vinham comentando para a gente, de bolar brindes, de bolar coisas que as pessoas possam comprar, né, personalizadas, para até nem que seja de repente para não usar, mas para doar para outra pessoa, para conhecer, além de usar, dá para outra pessoa como se fosse um brinde, né? E você colabora com a Rádio da Terra. Então nós estamos fazendo diversos produtos personalizados e os primeiros foram lançados hoje, que são mousepad, né? Esse suporte do mouse. Eu vou achar aqui, eu coloquei lá no Facebook. Só um minutinho que eu vou achar eles que estão no site da Biovida. E aí vocês vão poder, caso não tenham visto ainda, vocês vão poder ver. Só um minutinho. Estou procurando aqui o link e vou passar para vocês. Aqui. Vou colocar um modelo, são 3 modelos que nós temos. E a partir disso nós vamos desenvolver uma linha grande desses produtos personalizados
para ajudar, né, justamente nisso. Já que nós não temos fins lucrativos, não fazemos propaganda, né, de nada, nem de ninguém. As únicas propagandas que temos aí no site é da própria Biovida, que também é a loja virtual, que colabora com a manutenção da Rádio da Terra. Mas hoje em dia os custos, tudo está alto, gente. Até na Biovida é complicado. Para vocês terem uma ideia, o envio de produtos, né, o que tem se gastado para embrulhar o produto, para embalar o produto, para chegar para você da melhor maneira possível, porque o correio está um caos. Se a gente não embalar, o quanto de produto que a gente já mandou e chegou quebrado, chegou pisado e estava protegido com embalagem, com plástico bolha, com papelão dentro de uma outra caixa, chega pisado, pisoteado, quebrado, o descaso que tem. Então a gente tem gastado um dinheiro assim que seria totalmente desnecessário, e não é pouca coisa, para embalagem, somente para chegar um produto para você da melhor maneira possível. Quem está acostumado a comprar sabe, o produto chega, parece um astronauta, né? Tudo cheio de coisa em volta, justamente por causa desse descaso que os funcionários do correio têm, né? A gente não pode nem falar do correio, porque quem faz aquilo ali é um ser humano, né? Uma pessoa. Então, essas pessoas que fazem isso, e não tendo, obviamente, uma direção adequada, a coisa fica pior ainda. De repente, Marlon, não sei se o Marlon, isso mesmo, o Marlon já está nos ouvindo, falar um pouquinho dessa loucura do correio. Não sei se você acompanhou, imagino que sim, correio, né? O que acontece com essa empresa que já foi uma coisa maravilhosa e hoje é campeã de audiência, recorde de reclamação, e olha que menos de 10% da população reclama, né? Menos de 10% reclama. E ela é campeã de reclamação. Ela, Magazine Luiza, Telefônica, na antiga Telefônica, os aparelhos celulares, são campeões de reclamação e eles não estão nem aí. De repente a gente pode até abrir o programa com esse assunto também. Então, gente, esses produtos, eles têm um valor simbólico, tá? Não é nem de repente o valor real da coisa, mas é um valor simbólico, como se você estivesse fazendo uma doação para a rádio. 100% das vendas desses produtos vão ser destinadas para ver se a gente consegue bancar a despesa da Rádio da Terra, porque, como eu disse, há 2 anos eu faço isso praticamente sozinho. Para vocês receberem informação, é importante que eu fale isso, né? Porque muita gente só pega, só suga e não contribui, não compartilha, não divulga, não nada. Então é importante vocês saberem, não por ego, mas para vocês entenderem que, para que haja todos esses programas, para que haja todas as conversões, para que haja tudo aquilo que a gente tem feito há 2 anos na Rádio da Terra, é necessário que alguém esteja bancando, né? E eu tenho feito isso há 2 anos para vocês. Só que eu tomei a decisão da gente tentar rever tudo isso e que a própria rádio comece de alguma forma a se bancar. Então vamos ver os mais de 4.000 membros inscritos lá no grupo da Rádio da Terra. Imagino que essas pessoas todas colaborando, adquirindo algum produto, vai ter chaveirinho, vai ter até chinelo, viu, gente? Até azulejo, vai ter azulejo, é lindo azulejo, gente, que vai chegando aos poucos. Por enquanto chegou o mousepad, que é uma coisa que praticamente todo mundo usa, então vai ser uma doação que você estará fazendo para a Rádio da Terra. Tá bom? Oi, Celso. Boa noite, Regilene. Boa noite, já te dei um cano 2 vezes, né? Alô? Desculpa. Eu não... Falhou aqui. Oi. Boa noite, Regilene. Boa noite, Marlon. Boa noite, ouvintes da Rádio da Terra. Já estamos aqui ao vivo no ar. Boa noite a todos. Alô? Pode falar, Marlon, estou te ouvindo. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal aí do chat. Estamos aí para mais uma quarta-feira bastante quente, cheio de informação. Opa, que bom que temos muita informação. Eu estava comentando com os ouvintes sobre aqui os Correios. Nós ficamos semana passada de conversar também com a doutora Regilene sobre alguns temas, inclusive sobre o direito
natural de defesa, entre outras coisas. Espero que vocês possam hoje dar um banho aqui mais uma vez de informação para nós, porque os ouvintes estão sedentes. E aí? Oi, Celso, boa noite. Desculpe, te atropelei aquela hora. Que isso? Coisa de advogado acelerado, né? Eu dei o cano em vocês em dois programas que eu tinha me comprometido a participar, mas eventos alheios à minha vontade me impediram, né? Eu até pedi desculpa na semana passada, e quando eu fui ouvir o programa, eu vi o quão acelerado eu estava, que eu me tornei repetitiva, eu estava muito braba quarta-feira passada, muito braba, muito arrasada, e eu já vi a tua chamada aí sobre a ST, já chamei aqui, já abri aqui as minhas páginas, para nós podermos conversar sobre essa empresa Max pública que nós temos. Pois é, esse é um assunto que também eu imagino que tem muita coisa para a gente ver, e o que está por trás dessa máquina que não está mais funcionando como deveria. Mas vamos lá, amigos, professores, as novidades para a semana. Celso, eu vou deixar para a Regilene abrir as meninas primeiro. Ok, opa, ladies first. Ele é muito engraçado, eu gosto muito quando ele faz isso. Passou a bola, né? Não, é porque ele gosta de ficar por último. Sempre quem fala por último tem a vantagem, né? Porque ele arregimenta tudo que foi falado antes. Ô Celso, eu queria tocar em dois assuntos, antes de nós falarmos no da ST, que o da ST é um assunto, é um tema um pouco diferenciado do que eu quero propor agora para reflexão dos nossos ouvintes. Ok. Partindo dos meus dois problemas, né, que são os pontuais. O primeiro, em relação à saúde do meu pai e o estado de saúde, entre aspas, dos nossos hospitais, da nossa medicina. Hoje eu tive uma audiência aqui em Brasília, numa ação civil pública, onde eu estava discutindo com o representante do Ministério Público do Trabalho, o representante do Ministério do Trabalho e com outros dois engenheiros mecânicos, e eu os provoquei perguntando: os senhores ainda não perceberam qual é a finalidade, qual é a razão de ser dessa precariedade dos nossos hospitais? E não são só os públicos, hein? Mas o que nos interessa aqui é para onde vai os nossos impostos, não é? Eles ficaram me olhando, eu falei, isso é uma forma de controle da densidade demográfica. E eles começaram a rir. Falei, isso, vão rindo, porque essa tendência a ficar só resolvendo, tentando escamotear e resolver efeitos e não a causa, dá no ponto que dá. Então, hoje eu tenho, meu pai é militar da reserva, nós temos aqui em Brasília o Hospital das Forças Armadas, que é para atender as Forças Armadas e outras autoridades, os integrantes das Forças Armadas e outras autoridades. Nós temos o Hospital da Guarnição, o Hospital do Exército, e até então hospitais muito bem aparelhados, né? E o meu pai, como militar, está dependendo da autorização do FUSEX, que é o Plano de Saúde dos Militares, para ele poder sofrer uma intervenção cirúrgica num hospital particular que tenha UTI, porque esses dois hospitais que atendem os militares aqui em Brasília não têm mais unidade de terapia intensiva. Então, as pessoas ficam dependendo, não é, desses convênios que são feitos entre os hospitais públicos têm convênio com os hospitais particulares, mas chega uma hora que o Estado não paga. Estado que eu falo, seja a União, seja os municípios, sejam os estados, eles não pagam, não remuneram os hospitais privados fecham a torneira, por óbvio, né, porque não pode se ter só despesa. E aí fica essa bola de neve. Então, é uma incomodação, é uma preocupação a mais que o indivíduo tem que ter. Ele não pode adoecer, ele não pode se dar ao luxo de adoecer. Aqui em Brasília, vira e mexe, nós temos escândalos, não sei se os senhores acompanham, desses macrovírus, macrobactérias que surgem nos hospitais. Já não bastasse os riscos de infecção hospitalar que nós temos agora esses problemas de superbactérias.
afetando quem está internado ou eventualmente até só fazendo uma consulta, por falta de higiene nas mãos dos operadores da medicina nessas entidades. Então, é preciso que nós atentemos para onde nós estamos sendo levados, não é? Essa precariedade do sistema de saúde que vem matando as pessoas, que vem comprometendo a saúde das pessoas, e as pessoas não estão se dando conta. E o outro ponto que me deixou extremamente irritada semana passada é que nessa história o Brasil ele se acha de ponta. Ele se acha de ponta. Nós somos o único país que temos essas eleições por meio dessas urnas eletrônicas que são fantásticas, são de rápida apuração e de fácil burla, mas não há nenhum risco, é tudo protegido para inglês ver, né? Por que só o Brasil tem isso e os outros países mais desenvolvidos não têm? Mas como nós somos um país muito desenvolvido, nós temos esse tipo de eleição, por esse tipo de instrumento, e temos também a tecnologia avançadíssima dos processos judiciais eletrônicos e dos processos eletrônicos também, mas não dentro desse mesmo sistema que é o PJE. Então, vejam bem, os senhores ouvintes, quem é advogado vai me entender muito bem. Nós hoje temos que lidar com processos meio físico, que é aquele com papel, que está começando a diminuir. Nós temos que lidar com o processo judicial eletrônico, que em tese, deveria ser o nacional, unificado para todos os tribunais, de qualquer primeiro grau, segundo grau, STJ, TST e STF. E nós temos os processos eletrônicos, que são os individuais de cada tribunal. Então, nós temos que fazer, além de hoje um aluno estudar 5 anos de direito, eu recomendo que quem tenha tempo faça também um curso paralelo de tecnologia de informação. Porque assim, são tantos detalhes. Quando implementaram isso, nós gritamos, nós, os advogados, né, gritamos, olha, está dando inconsistência. A gente se comunica com o tribunal, recebe o documento, nos dando a certeza de que a nossa comunicação foi recebida. Quando se vê lá na frente, o processo já baixou, já começou a execução. Como assim? Cadê o meu recurso? Cadê o meu depósito recursal? Cadê o documento tal? Cadê o documento? Ué, não está aqui. Mas eu tenho comprovante que eu juntei. Problema seu. Enfim, quando eu pensei que isso já estava superado, fico eu surpresada semana passada em saber que o problema continua, né? Os tribunais certificam, né? O servidor certifica que o advogado foi intimado e o advogado não foi. E aí vira aquela briga. Olha, Celso, eu ontem mostrei para o Marlon, eu fiquei 1 hora acessando esse sistema do processo judicial eletrônico, que é a tecnologia de ponta para a aceleração da prestação jurisdicional. 1 hora para juntar 5 documentos, só juntar 5 documentos. Nós temos que ter a preocupação de ver o limite dos documentos, né? Os documentos que são enviados não podem ultrapassar 1,5 megabytes, e aí tu acessa, isso tu vê na informação em cada tribunal, pelo menos os que eu acesso. Aí tu vai no Conselho Nacional de Justiça e a informação que tem lá é que os documentos têm que ter no máximo 2 megabytes, ou seja, é 2 ou é 1,5? Então tá, vamos pelo e-mail que é mais fácil, tá? Quando tu tá acessando o tribunal, tu tá mandando a documentação, e esse nosso sistema de banda larga, que é banda para lá de estreita, né? Trava, tu começa tudo de novo, ou seja, os advogados hoje, eles já eram há algum tempo a segunda profissão de risco em questões de infarto. Eu acho que hoje nós estamos em primeiro lugar, porque nós temos que nos preocupar com as teses, nós temos que nos preocupar com os requisitos processuais, prazo, o que deva ser juntado junto com o recurso, as teses em si mesma, ainda temos que nos preocupar com essa pulverização de detalhes, de aperta aqui, aperta ali. Se tu inclui sem assinar, ele não vai. Se tu não assina, ele não vai. Mas se tu assina
só para garantir que tu assinou a petição, e vai incluir documento quando tu vê a petição já foi. Enfim, os advogados nativos digitais, que já nasceram com computador, tem um videozinho engraçado, eu não sei se é na internet ou se é na televisão, eu acho que é aqui na internet, de um bebê que sai já numa cesárea, ele já sai pega como é que fala? O smartphone da mãe ou do médico, enfim. Os advogados que já nasceram nativos digitais, para eles talvez seja mais fácil, né, a compreensão do sistema, mas fora isso, a compreensão do acesso a um tribunal eletronicamente, cada tribunal hoje tem o seu. Então é muito difícil para nós, e isso, o que me deixou irritado? Eu fiquei 3 horas trocando informações com um colega, e a gente vendo o que a gente pode fazer, né, em termos de provocação do CNJ, ou dos tribunais que ainda estão tendo esse problema. Eu conversei com ele e fiquei tão estressada que foi o que eu falei para vocês. Nós voltamos a ter um risco da nossa profissão ser tida como uma profissão ineficaz, ineficiente. E dentro da política, da teoria da teoria dos conflitos, não é? O advogado se mata para atuar dentro de um processo eletrônico que é mais rápido, que é mais eficiente, acaba tendo esse tipo de problema, ele vai ser o responsabilizado perante o cliente vai se sentir desamparado e mais um grupo de conflito dentro da sociedade. Então, é bom nós pensarmos, se tem algum advogado nos ouvindo, por favor, converse com seus colegas, vá na sua seccional, veja o que é que pode ser feito, porque nós fomos elevados a essenciais da administração da justiça, mas do jeito que as coisas vão, nós estamos sendo atropelados por uma ineficiência tecnológica que, quando funciona, é muito bom realmente. Mas quando não funciona, o risco para o jurisdicionado é muito grande, Celso. E eu vou ficar por aqui, deixar o Marlon falar, senão eu vou falar o programa todo. Gostaria só de pegar um link que a doutora Regiline colocou aqui, que ocorre, eu acho que hoje em todas as áreas, tanto na saúde, quanto na cultura, quanto em qualquer outra área, que ela comentou, eles dão risada, né? Esse fato, eles dão risada, significa exatamente o que, então, professor Marlon? Descaso? Significa que eles não querem saber? Significa que eles se acham, de repente, os donos da situação e não querem mudar nada e você tem que engolir isso por água abaixo? Qual a sua opinião? Bom, Celso, quando tu tem um Estado do jeito que nós temos o nosso, onde os deveres, as obrigações e o projeto deveria ser para o país e para a nação, e não é, então tudo para eles serve como ferramenta para tirar algum proveito em prol do projeto de poder deles, e não do projeto da nação, né? Do que a nação precisa, do que o país precisa. É aquela coisa, a gente está aí com um atraso de infraestrutura de 30 anos e os caras estavam preocupados até outro dia em terminar estádio para a Copa do Mundo e agora estão preocupados em terminar a Vila Olímpica. E nós estamos aí sem aeroporto, sem porto, sem estrada, sem ferrovia, sem nada, né? Então a questão ela é pura e simples. A gente está sendo governado, sendo guiado por um bando de gente que está se locupletando do país e da nação. Simples assim, se locupletando. Primeiro eles, primeiro o projeto deles, primeiro o partido deles, primeiro a curriola deles, e depois, se sobrar tempo, sobrar alguma coisinha, a gente distribui para o povo. Essa é a grande realidade. Agora, Celso, essa semana aqui, ela começou muito quente, e o calor veio da região mais fria do país, né? Lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá, então. Sexta-feira, o governador do estado do Rio Grande do Sul estava aqui em Brasília passando pinico aí para ver se arrumava dinheiro, e não arrumou dinheiro,
né? Não arrumou dinheiro e teve que cancelar o pagamento dos salários dos servidores públicos do Estado. E na segunda-feira anunciou um parcelamento dos salários. Muito bem. Segunda-feira, Porto Alegre praticamente parou. As maiores cidades do estado, Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Caxias, essas cidades praticamente pararam porque a Brigada Militar, a Polícia Civil e os professores, que são os 3 contingentes maiores em termos do grupo de servidores públicos, se manifestaram e foram às ruas protestar contra esse parcelamento. E aí, só agora, depois de, no mínimo, 3 governos extremamente caóticos praticados no Estado, os gaúchos viram que o Estado está falido. Literalmente falido, quebrado. E aí vem aquela velha história. De quem é a culpa? A culpa é de quem? É do atual? É do anterior? É do antecessor do anterior? Não. A coisa ela tem que ser analisada da seguinte forma. O estado do Rio Grande do Sul, ele sempre foi eu me lembro, na minha adolescência estudava, o Rio Grande do Sul tinha a imagem de celeiro do país e um dos estados mais ricos da federação. Pois bem, lá em 1960, o Brizola já estava iniciando a quebradeira do estado, em 1960. O Brizola encampou, na época, estatizou a companhia de energia elétrica, estatizou a companhia telefônica, né? E ali começou o endividamento do Estado. Nos anos 70, os governadores eles eram nomeados pelo governo federal, né? Não existia eleição para governador. Esses governadores nomeados tentavam, de alguma forma, cobrir o rombo do governo brizolista e, ao mesmo tempo, investir. Quando veio a redemocratização, a partir de 85, os governadores que entraram, principalmente PMDB e PT, ou seja, Pedro Simon, Germano Rigoto, Olívio Dutra e Tarso Genro, esses governadores literalmente quebraram o Estado. Sempre deixaram o Estado numa penúria e com uma dívida assim quase que impagável. O problema é que agora, nesse último governo do PT do Tarso Genro, ex-ministro da Justiça, ex-ministro da Educação, braço forte da cúpula do PT, ele literalmente faliu. E na economia, a gente sabe que não existe fórmula mágica para lidar com dívidas, senão pagá-las. E quando não se tem para pagar, não tem. Vai fazer o quê? Né? O problema é que essa quebradeira dos estados, ela não se resume agora, nesse caso pontual do Rio Grande do Sul. O GDF está quebrado, outros estados do Nordeste, do Norte, do Centro, está todo mundo quebrado. A quebradeira estadual ela é generalizada. Ou seja, prova que ao longo dos últimos 30 anos, esse federalismo às avessas que foi praticado no Brasil, ou seja, a riqueza é produzida no município, mas o município fica com uma casquinha, o estado com uma casquinha ao quadrado, e o grosso vem para a União, vem para o governo federal para ele redistribuir ao seu bel prazer, né, como balcão de negócios, né, pegando a riqueza de um estado e injetando aonde é mais pobre, né, para a formação de um curral eleitoral. Essa máxima esgotou. Porque agora todos os estados estão empobrecidos, inclusive São Paulo. São Paulo é o polo industrial do país, é polo industrial, mas está quebrado, tem uma dívida astronômica lá. Então, eles conseguiram quebrar não só a economia dos municípios, dos estados, e hoje nós vemos o Brasil
com a sua economia federal quebrada. Ontem mesmo eu vi um economista da Fundação Getúlio Vargas respondendo a seguinte questão: a economia brasileira, ela está rumo ao fundo do poço? Resposta do economista da Fundação Getúlio Vargas: ela não está a caminho, ela já está no fundo do poço. Ou seja, 30 anos de política socialista, intervencionista, paternalista, assistencialista, gerou o quê? Miséria. O Brasil hoje é um país miserável, um país que vai fechar o ano com um PIB negativo. Isso olha, é inimaginável, parece uma piada de mau gosto, mas um país do tamanho do nosso, com a riqueza que nós temos, e nós vamos fechar o ano no negativo com estados falidos, tá? Estados falidos, servidores públicos com salários parcelados. Agora, tem um detalhe muito importante nisso tudo, né? Que o Estado lá praticamente poderia decretar falência, mas no início do ano, entre janeiro e março, houve aumento de salário para governador, para vice, para juízes, para Assembleia Legislativa, para deputado e etc, etc. Quer dizer, primeiro eles arrumam a cama deles e garantem o deles. O resto é segundo plano. Se sobrar, a gente dá. E uma coisa que jamais a iniciativa privada pode fazer, que é simplesmente chegar e dizer: não tenho para pagar e vou parcelar. A iniciativa privada não pode fazer isso, porque aí vem o Ministério do Trabalho, vem a Justiça do Trabalho e diz assim: opa, o salário é primordial. Quer dizer, a iniciativa privada, ela tem que se virar em 500 para pagar o salário em dia. Agora, o Estado, que é administrado por essa tal classe política, né, porque político não é administrador, político não é advogado, político é político. E hoje a gente tem o quê? Vou dar um exemplo muito curioso. O governador do estado do Rio Grande do Sul, ele teria condições de administrar um estado? Na minha concepção, não. Por quê? Porque ele é um professor de história. Ele é um professor de história. Desde quando o professor de história vai administrar um estado? Entende de economia? Pode ter noções, mas não tem cacife. O problema é que, como a política ela virou plano de carreira, virou profissão com carreira, o nosso governador do Rio Grande do Sul, ele começou vereador, foi deputado estadual, federal, agora chegou a governador, passou por duas gestões de prefeitura, foi a governador e é carreira, ele vai se aposentar na política, administrando a coisa pública, mas tem capacidade? Não tem. Assim como a gente vê na Câmara Federal, quantos deputados ali poderiam estar ali para cumprir com a sua função de legislar? De 513, se nós tirar 10% é muito, porque a gente tem palhaço, jogador de futebol, tem de tudo ali, menos pessoas capacitadas para legislar. Então, a coisa é muito complicada. A situação do Brasil, ela está, cada dia que passa, mais caótica, mais complicada, e a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel, a não ser a fabricação em série de factoides, de cortinas de fumaça e de novelas para desviar o foco da população. Quer dizer, a população já está para lá de desinformada, né, para lá infelizmente a sociedade brasileira é como uma caixinha cheia de barata trancada, porque a hora que abrir sai correndo cada uma para um lado, né? Não sabe que rumo tomar, e a gente fica aí observando. Prisão do Zé Dirceu, o Lula vai para cadeia, vigília para o Sérgio Moro. Isso aí não vai mudar os rumos do país. Isso serve para tirar a atenção da sociedade para o que é mais importante, que é a situação de caos que nós vivemos. Até enquanto não tem notícia, a violência urbana é notícia. Liga a TV, só falta sair sangue. Mas aí, quando aparece uma prisão do Zé Dirceu, ninguém mais se lembra de violência urbana, de narcotráfico, de crise econômica. Todo mundo quer saber se ele vai para a cadeia. Isso não muda absolutamente nada. Casualmente, semana passada eu até comentei, o Foro de São Paulo fez a sua reunião do dia 29 ao dia 2, ou seja, sábado, e
saiu como é que a gente chama? As resoluções, né? A declaração final da reunião do Foro de São Paulo. Em suma, de acordo com o documento assinado ao final da reunião do Foro de São Paulo no México, o imperialismo e as oligarquias nacionais aprofundam sua contraofensiva para restaurar ao poder as forças conservadoras da direita e destaca que adquire particular atualidade que a esquerda latino-americana se mantenha unida em torno desse projeto. Que projeto? Que projeto? Eles não falam, eles não são explícitos. A declaração final ressalta ainda a necessidade da unidade e do anti-imperialismo, assim como reconhece a luta dos povos indígenas, a participação das mulheres nos diferentes setores da sociedade e o cuidado com o meio ambiente. Além disso, o documento apoia a independência plena de Porto Rico, condena todas as formas de colonialismo e, ao mesmo tempo, respalda os governos da América Latina que impulsionam processos revolucionários. Ou seja, em resumo, eles não falam de forma explícita, mas o que eles estão querendo dizer com tudo isso? Que eles não vão desistir do projeto de socialização da América Latina, que o processo já está bem avançado, não tem como eles recuar, ir à frente e apenas tentar achar o momento exato para que a América Latina tome um golpe coletivo e nós nos tornemos uma grande União Soviética dos trópicos. Tá? Então, essa é a situação do Foro de São Paulo. Eles não estão nem um pouquinho preocupados se Venezuela está um caos, se o Brasil está ladeira abaixo, se a Argentina já está uma miséria danada. Eles não querem saber. O problema deles é o socialismo no continente. E eles querem continuar avançando. É exatamente a palavra-chave que a dona Dilma e essa turma do socialismo aqui no Brasil usa. Temos que avançar, mas avançar para onde? Avançar, óbvio, para o socialismo. É isso que eles só enxergam isso. Então, o avançar deles é envermelhar a vida cada vez mais. Né? E isso não vai parar se não houver alguma situação que force um momento de ruptura ou de choque muito forte para que esse processo tenha o seu freio puxado de forma imediata. Não vai parar de maneira alguma. Eles não estão nem um pouquinho preocupados em parar. Para eles, como eu sempre afirmei desde a primeira participação que eu fiz aqui na Rádio da Terra, o socialismo se alimenta do caos. Quanto pior, melhor para eles. Marlon, só aproveitando que eu dei uma passada no chat aqui, um comentário sobre o que a doutora Regilene colocou no início. A saúde do Brasil está na UTI esperando a morte. Comentário do Francisco Amaral. Grande Chiquinho. Chiquinho é nosso parceiro de bate-papo aí, às vezes até nas madrugadas. Uma pessoa bastante atenta, bastante consciente e que, assim como muitos brasileiros, cidadãos, tenta de alguma forma, utilizando as ferramentas, o tempo e os meios possíveis, né, informar e tentar conscientizar as pessoas aí ao nosso redor dessa situação que ela vem se agravando cada vez mais. Uma coisa que me chamou muita atenção também nesse início de semana foi uma notícia de uma PL, Projeto de Lei número 1411/15, né, de criminalização dos professores por assédio ideológico. A Regilene até pode falar até um pouco melhor a respeito disso, mas num país onde se preocupa muito em criar leis e não se preocupa em fazer o que é necessário, não há futuro. Ninguém vive de criação de leis. As leis, elas são regras criadas num momento exato em que a sociedade precisa daquela regra.
O problema é que lei no Brasil é justificativa para deputado profissional, para político profissional, justificar os 200 mil reais que ele recebe todo mês. Então ele precisa criar um projeto, não interessa se a lei, se o projeto vai ser votado e se a lei vai ser colocada em vigor ou não, mas ele precisa justificar o porquê que ele está aqui, o que ele está fazendo. Então nós temos essa lei que mexe com essas questões da criminalização dos professores por assédio ideológico, e eu também observei um outro projeto de lei que está tramitando no Senado, aonde o senador Antônio Anastasia, um dos baluartes do PSDB, tem um projeto tramitando no Senado, aonde ele, no projeto, diz o seguinte, que cachorrinho e gatinho não é mais coisa. A partir se esse projeto for aprovado, cachorrinho e gatinho vão se tornar bens, porque eles agregam valor econômico. Aí eu te pergunto, Celso, que diferença faz isso na vida do cidadão? Se cachorrinho e gatinho vai passar de coisa para ser bem, né? Então, o nosso país, literalmente, a cada dia que passa, ele se torna cada vez mais uma piada de mau gosto. Uma piada de mau gosto. E essa classe política, as pessoas envolvidas com a máquina do Estado, eles têm ciência e eles abusam da ciência de que a sociedade foi imbecilizada, foi doutrinada, foi idiotizada, e que as pouquíssimas pessoas que teriam condições de combater essa estrutura criminosa, vergonhosa, estúpida, que nós chamamos de governo, tá? Elas se afastaram do debate político. Porque nós chegamos num estágio assim, quem fala de política ou quem se envolve com política é ladrão, é corrupto, não presta, não vale nada, é oportunista. Então as pessoas de bem acabaram se afastando do debate político, e essa cambada, essa camarilha que nós chamamos de classe política, de Estado, né, Estado democrático, eleito pelo povo, né, foram eleitos porque não tinha coisa melhor. E o povo é obrigado a votar, porque eu duvido que se o voto fosse facultativo e o povo tivesse um pouquinho mais de consciência política, de informação, essa cambada estaria aí mamando nas tetas do Estado com o dinheiro do suor da iniciativa privada, do cidadão que aperta para um lado, aperta para o outro, para ficar pagando as contas que eles fazem através de toda essa roubalheira, de todos esses investimentos mal gastos. Só para te ter uma ideia, entre janeiro e julho de 2015, o governo já desperdiçou 7 bilhões de reais. Desperdiçou de que maneira? Superfaturamento em compras. Compras no sentido de grandes obras, até o cafezinho, até o cartucho da impressora. Porque no governo tudo é superfaturado numa margem de 15% a 17%. Então, fazer uma conta redonda, de janeiro a julho, os superfaturamentos, os desperdícios nas compras do governo, sem contar a roubalheira, óbvio, né, foi de 7 bilhões. E os nossos hospitais, as nossas escolas, as nossas universidades, tudo, a nossa infraestrutura, toda ela sucateada, pior do que era há 50 anos atrás. Eu acho que eles poderiam fazer um pouquinho desse desperdício na minha conta bancária, não daria, não? Seria ótimo. Seria perfeito. Eu tô na fila, viu? Se é para dar o número da conta, eu tô na fila. É um desperdício desse, muita gente está querendo. Tem mais aqui pois é, 7 bilhões. Vai 7 desperdiçar. Bilhões. Vai desperdiçar assim, errado. Não tem nem que falar. Aqui, ó, a baderna esquerdista é constante. E o pior, não temos a quem reclamar. Francisco Amaral colocando também.
Quanto a essa questão da reclamação, eu gostaria de deixar a palavra com a Regilene, porque a gente sabe, teoricamente, a gente sabe que o judiciário é a última instância do cidadão, né? Mas explicar melhor essa questão da última instância do cidadão, eu deixo para ela explicar, porque não é a minha praia. Ok. Não, hoje ele resolveu me deixar em saia justa o tempo inteiro. Eu acho que ele vai dormir lá embaixo no carro. Já que a gente não tem casinha de cachorro, ele vai dormir lá embaixo na garagem. Para quem que você vai reclamar, então? Olha, eu não sei. Eu não sei porque o judiciário... eu sou de uma época, Celso, eu entrei na UNB em 1979, fiz todos os cursos de verão que apareceram e consegui, consequentemente, me formar em 4 anos. Me formei em dezembro de 1982. Naquela época, o judiciário era outro, a moralidade da sociedade era outra. Ainda não estava tão decantado e tão pulverizado essa filosofia e essa ideologia gramscista. Ela já estava em andamento. Mas a geração que me acompanhava, e isso sucedeu logo seguinte, né? Não fomos afetados por ela. Mas nós estamos hoje com todos os profissionais com esta mentalidade de pulverizações culturais. Não sei qual foi a matéria que nós vimos hoje. Assim, um programa besta. Na GNT, um casal que queria mudar de Toronto, mas ele queria uma casa na praia para dar mais qualidade de vida para o filho. Onde é que ele foi procurar? Eles são de Toronto, Canadá. Eles estavam procurando casas nos Estados Unidos, mais próximo deles, em Costa Rica e na Tailândia. Então, aí, do programa, eu e Marlon começamos a comentar esta coisa hoje de tu abriu todos os portões, né? Tu não tem mais, como é que se diz? Tu não tem mais divisões de soberanias de Estado. Tudo hoje, todo mundo é irmão, não existe mais a cultura individual daquele povo, tá tudo misturado. Então, o judiciário, ele tem uma dificuldade hoje muito grande de exercer a sua função institucional. E aí, um livro que eu não sei se eu já comentei com os nossos ouvintes, da Adele Cortina, ela é espanhola, Ética Sem Moral. Hoje, a atividade legislativa está muito complicada e manda quem grita mais alto, e a do judiciário está pior ainda, porque ao judiciário não é dado a competência de legislar, ao judiciário é dada a competência de interpretar as normas. E hoje, Celso, pasme, hoje criaram a figura de uma tal de mutação constitucional. Quando eu li, eu falei, mas que raio é isso, né? As pessoas hoje que eu falo assim, já há algum tempo, elas acham bonito usar palavras de impacto, frases de efeito, que tu fica perdido, tu não consegue entender, não é? Tu pega as pessoas que estão querendo, para mim só pode ser querer aparecer, né? E elas constroem uma frase com 20 palavras, desconcatenadas entre si, mas são bonitas. As pessoas têm vergonha de dizer que não entenderam, né? Eu não vou passar por burro, eu vou aplaudir, vou achar o máximo, porque é fulano e beltrano que está falando. Olha, eu não tenho dúvida, se eu não entender, para ter uma ideia, essa audiência que eu fui fazer hoje de manhã, que eu comentei, envolvia um problema de caldeiras, né? Eu virei para os técnicos e falei assim, olha, vocês me desculpem, eu vou fazer uma pergunta idiota, mas qual é a função de uma caldeira? Porque a gente tem uma ideia, e dessa ideia a gente constrói a nossa, e muitas das vezes a gente erra. É preciso que se tenha humildade para perguntar. Olha, eu não sou engenheira mecânica, eu não entendo para que é que serve uma caldeira, como é que ela é feita, como é que ela pode ser reparada. Aí eles me responderam, tá, muito bem.
Fui para a audiência, chegou lá no meio da audiência, a juíza fez a pergunta mais ou menos parecida, eu não aguentei, eu parei e falei, poxa, muito obrigada, não fui só eu, não estou me sentindo mal aqui, não fui só eu que precisei me determinar mais do conceito, né? Então, cada um tem a sua área de conhecimento, a sua área, a sua especialidade. Então, não há nenhuma vergonha em se perguntar o que é. Mas, enfim, voltando ao raio da mutação constitucional, o que inventaram agora? Inventaram agora que ao judiciário é dado o direito de, ao invés de interpretar a lei, ele praticamente cria uma lei nova a partir da vontade social. Há muito tempo eu me debato com isso. Ao legislativo é dada a competência de erigir as normas. As normas jurídicas são essas. A sociedade deve agir assim. Para não dizer que jurista não tem fórmula, nós temos uma fórmula mais ou menos assim: dado um fato temporal, deve ser a prestação. Dada a não prestação, deve ser a sanção. Essa é a nossa regra geral. Então, ao legislativo compete erigir a norma, dizer para a sociedade, olha, esse é o fato e essa deve ser a prestação. Se você não realizar, a sanção vai ser essa. E ao judiciário compete interpretar esta vontade, que em tese deveria ser a vontade do povo, e externalizada numa norma pelo Poder Legislativo. Aí agora inventaram a tal da mutação constitucional, que significa que ao judiciário é dada também a possibilidade de, interpretando a realidade da sociedade, ele dar uma outra conotação ao texto posto. Por favor. Então, o que nós temos hoje é que o cidadão não tem trincheira nenhuma. Eu acho que o Marlon me colocou nessa fria, porque essa semana a gente estava conversando sobre esse assunto, e eu disse para ele que hoje a trincheira do cidadão, que era o judiciário, virou um quebra-mola daqueles rasos, que mais parece só um calombinho. O indivíduo não tem mais aonde se resguardar, porque a moralidade dos indivíduos ela está tão pulverizada. Hoje as pessoas todas têm direitos, ninguém tem dever, ninguém tem obrigação, só o outro. Só que o outro do outro sou eu. Então, se eu tenho direito, eu tenho que entender que o outro também tem direito. E não existe direito solto no espaço. O direito é, como nós aprendemos e sempre, até hoje ainda se diz, o direito é como se fosse uma moeda. De um lado tu tem o direito, do outro lado tu tem um dever ou uma obrigação, cuja diferença é só o cunho de natureza econômica. Mas eles estão juntos, eles não se dissociam. Então, os indivíduos hoje que só têm direitos, não observam seus deveres, não observam suas obrigações, e o judiciário que se autorizou dentro desse processo automático de politicamente correto, eu não posso falar isso, eu não posso decidir assim, porque vai reverberar mal, vai pegar mal aqui, ali, acolá. O judiciário hoje ele está atendendo às vontades momentâneas da sociedade. O legislativo acaba não cumprindo o seu papel, o judiciário também não, o executivo então está se largando nas cordas, ou seja, nós estamos órfãos de pai e mãe. E aproveitando, Celso, essa questão do legislativo, que ótimo que abriu. Meu computador aqui estava me dando um baile. Eu queria só trazer um outro assunto à pauta, que é o projeto de lei do Senado Federal, e em falando dos partidos políticos, que nós não temos mais partidos políticos que realizem, cumpram a sua efetividade institucional. Semana retrasada, eu tomei conhecimento da existência de um projeto de lei do Senado Federal que visa alterar a regra da consolidação das leis de trabalho, que garante o intervalo intra-jornada para os empregados. E aí, para os senhores verem, quando nós falamos que impeachment não resolve, fora Dilma, fora PT, não resolve, não é porque nós queremos ser xiitas ou queremos ser diferentes. Não resolve porque o Senado que está aí, a Câmara que está aí, as nossas câmaras, Assembleias Legislativas, as nossas câmaras de vereadores,
tu joga no lixo, o lixo cospe fora, tu é capaz de responder um crime de dano ambiental, entendeu? Porque as pessoas, elas não estão preocupadas com o bem-estar da sociedade. Em termos de política e estratégia, nós temos na Constituição Federal Brasileira, me permita, Celso, se eu estiver enchendo muito saco, tu me corta, tá? Não, à vontade. Microfone para advogado é um horror. Mas aqui, ó, quem já fez a Escola Superior de Guerra vai entender bem melhor o que eu vou dizer agora. O artigo 3º da Constituição, ele traz os nossos objetivos nacionais permanentes. O que é isso? São aqueles horizontes que os políticos devem manter as vistas voltadas para a realização em prol da nação brasileira. Então, como objetivo nacional permanente brasileiro, nós temos o construir uma sociedade livre, é tudo que nós não temos hoje, livre, justa e solidária. As pessoas confundem esse solidária, né, com esse assistencialismo que nós temos visto ser praticados. Essa justiça que está aqui no inciso 1 do artigo 3º é aquela justiça filosófica, né? A finalidade, então, o objetivo da política nacional há que ser incutir nas pessoas o senso do que é justo. O meu direito, eu já falei outras vezes aqui, o meu direito não termina onde começa o teu. O meu direito termina exatamente onde termina o teu, e o teu começa exatamente onde começa o meu. Então, porque senão nós não temos o mesmo direito. Mas isso já é um aspecto de discussão filosófica muito alto. Voltemos aqui aos objetivos nacionais permanentes. Então, nós temos o construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nós temos o garantir o desenvolvimento nacional, que é o que também nós não temos visto há algum tempo. Erradicar a pobreza, muito menos ainda. Ao invés de erradicar a pobreza, eles estão aumentando o grupo de pobres, né, a classe de pobres brasileira. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E também não aparece. Esse aqui eles estão utilizando ao contrário, né? Eles estão usando criando essas minorias, criando a história de negro contra branco, de pobre contra rico, de essas questões de gênero. Eles estão exatamente indo contra o inciso 4º do artigo 3º. A partir da Constituição, a partir desses objetivos nacionais permanentes, os estados, os municípios, a própria União, aqui o Distrito Federal, eles devem implantar políticas tais que levem ao alcance um pouquinho mais, cada vez mais, desses objetivos nacionais permanentes. Muito bem, nós temos dentro da política de direitos humanos a teoria do não retrocesso. Eu volto a dizer que eu tenho a impressão que o Congresso Nacional não tem assessoria jurídica, ou se tem, só faz de conta, e a gente fica pagando o salário deles, e eles estão claudicando com a nação, com o povo brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história de jornada de 8 horas, limitada a 8 horas, 44 semanais, férias de 30 dias, tem o escalonamento, né? Se o indivíduo falta tantos dias durante o período aquisitivo, ele tem um menor tempo de férias, de dias contínuos de férias, os intervalos intra-jornadas, os intervalos entre jornadas, toda essa enumeração de condicionantes dentro de uma relação de emprego, não é porque o legislador resolveu ser bonito, é uma questão necessária para a rigidez e para a saúde do empregado. O que é que eu fiquei horrorizada quando eu vi um projeto de lei de um senador do PR, não é PT, PR, o senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, e a senadora amicíssima do peito do Marlon aqui, a senadora, esqueci até o nome dela, do PP. E amiga coisa nenhuma. Do PP, cadê o nome dela? Ana Amélia, do PP. Tá? O que é que eles estão propondo? Que esse intervalo intra-jornada ele seja flexibilizado. Os sindicatos
eles poderão combinar em acordos ou convenções coletivas com os empregadores que aquele intervalo que cientificamente é necessário para que o indivíduo recupere a sua energia, vamos colocar assim, para continuar trabalhando, ele seja reduzido. Pelo amor de Deus, por favor, aonde é que está? Aí vamos lá para o artigo 1º da Constituição Federal, a dignidade do ser humano. Onde é que está o valor social do trabalho? E onde é que está o PT? Onde é que está o PDT? Vejam bem, o Congresso como um todo está minado, ele não está interessado. Eu até tinha aberto aqui, Celso, depois eu até te mando, se tu quiser disponibilizar depois na tua página, as ponderações feitas aqui pelos senadores que já comentaram, em especial dessa senadora, né, para ver que os nossos partidos hoje estão preocupados com qualquer coisa menos com o bem-estar da sociedade. Então, o judiciário, como última trincheira do cidadão, é melhor o cidadão se virar, desde que não cometa crimes, tá? Porque não vai resolver um problema cometendo um pior para ele próprio, né? Não adianta mudar de país, porque a coisa está feia no planeta. Eu não vejo, comento com o Marlon, eu acho que mudar só mudando de planeta, mudar de país não resolve, né? E mudando de planeta tem que ver, porque tem muita gente que tem essa mesma intenção de mudança de planeta. Então, eu devolvo a gentileza para o meu salve marido, para comentar essa questão dessa inversão do papel do legislativo contra os interesses da sociedade. Só mais um minuto, doutora Regilene. Tem uma pergunta aqui no chat do Jefferson para a senhora, que é a seguinte: a senhora confia no presidente da OAB e como ele foi colocado lá? Olha, pela risada, ferrou. Olha, tem certas perguntas que não se fazem, porque eu não posso responder. Mas na Rádio da Terra a gente precisa fazer. Eu não posso responder, entendeu? Olha, o que eu posso responder para não criar um problema? Porque eu já sou, assim, muito amada no meu meio aqui, né? Porque eu falo o que eu penso, eu não sou de rasgar seda, não fico de mimimi, e então meus coleguinhas já me amam por isso, né? Mas eu diria o seguinte, a escolha do presidente do Conselho Federal é uma escolha política. É uma escolha política. As seccionais, elas também têm exercido papéis políticos. Eu tenho visto algumas intervenções da OAB do Rio de Janeiro, infelizmente, minha cidade natal. Por isso que eu prefiro dizer que eu sou gaúcha, porque eu sou filha de gaúchos, casada com gaúcho, tenho sangue de gaúcho, só nasci no Rio de Janeiro. Então, assim, eu lamento que seja a minha terra natal, a OAB do Rio de Janeiro ela está completamente contaminada pela política gramscista. Tem acontecido, e eu posso falar isso muito tranquilamente, porque isso é divulgado, eles não têm nenhum péjo de esconder, né? A nossa OAB daqui inventou, logo quando criaram essa história de comissão da verdade, ou da inverdade, whatever, a nossa OAB daqui também criou uma comissão da verdade para apurar os problemas que envolveram só os advogados. Então, assim, eu tenho para mim que a OAB, ela tem perdido muito a chance de exercer o seu papel como órgão congregador de uma categoria profissional, a única que está qualificada em sede constitucional como essencial à administração da justiça. E aí essa justiça que eu vejo na Constituição, ela é essencial à administração da justiça filosófica quanto da justiça jurídica. Então, assim, para não deixar o Jefferson sem resposta, o que eu acho do atual presidente do Conselho Federal, eu lastimo dizer que eu não acho nada. Eu sou sem sorte, tenho que comprar tudo, e eu, portanto, não acho nada. Não acho nada em relação a isso. Desculpe, Jefferson, mas eu não posso me distender mais do que isso. Ok, Para bom entendedor, pingo é letra. Então, assim, eu só acho que eu penso, não acho nada. Eu penso que a OAB ela tem perdido grandes oportunidades, inclusive em sede de Conselho Federal, que é
congrega todas as seccionais do país, tem perdido a oportunidade de realmente cumprir com o papel constitucional que o legislador nos deu no artigo 133. Jefferson, eu vou responder para você. Ferrou, meu amigo. Estamos ferrados. Eu que estou respondendo, hein, Jefferson? Não foi a doutora. Temos um comentário, eu não sei se é comentário ou pergunta, agora eu fiquei em dúvida aqui, desculpa, José Pinheiro. Mutação constitucional não é mudança do texto constitucional versus Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho a respeito disso. Em primeiro lugar, a nossa Constituição, ela foi escrita por um bando de políticos de esquerda. Ela não foi uma constituinte que representou toda a nação brasileira, de todas as correntes políticas e ideológicas. Ela foi escrita por um grupo de políticos marxistas, de várias correntes vermelhas. Quando você lê a Constituição, que já não vale patavina nenhuma, é texto romântico para ler no banheiro, tá? Porque ela não vale mais nada. Quando se lê direitos sociais e individuais, bem-estar, igualdade e justiça social, isso aí fundamenta, deixa explícito o viés marxista, socialista da nossa Constituição. Por que eu digo que a nossa Constituição ela só serve para ler no banheiro? Porque hoje nós estamos sendo legislados mais pelo conjunto de emendas constitucionais do que pelo texto original. Um ECA, um Estatuto da Família, um Estatuto do Idoso tem muito mais valor prático do que o texto constitucional. Se nós pegar o capítulo constitucional sobre a educação, não se cumpre nada. Nada do que está escrito na Constituição sobre educação é cumprido. Alguém sabe? Alguém reclama? Ou seja, a Constituição é para meia dúzia, é para inglês ver, é para inglês ler. Porque a maioria da população não tem ciência, não tem noção do que do que foi e do que é a nossa Constituição, da arapuca que é esse texto constitucional que está lá. Constitucionalmente, não pode se praticar juro de mais de 1% ao mês no Brasil. Algum dia isso foi cumprido? Não, né? Então, não adianta a gente ficar puxando a Constituição Cidadã de 88, Constituição marxista, daquela curriola de esquerdista, tá, que tomaram o país de assalto e escreveram uma Constituição para se favorecer e para transformar o país nessa balbúrdia que está aí, aonde ninguém tem noção, não imagina para que lado vai correr a hora que a bomba estourar. Vai ser pior que uma bomba atômica, ninguém vai saber para onde correr. O Celso, o Marlon, ele já tinha me avisado que ele iria me atropelar aqui. Eu não sei se o nosso ouvinte, ele rebateu o conteúdo dessa mutação constitucional ou se ele discordou do que eu disse. Então, se ele pudesse... Apenas estava postado aqui, talvez até para esclarecer o assunto, né? Mas mutação é mudança, não é? A Constituição Federal, ela, por enquanto, ela deriva de uma Assembleia Nacional Constituinte originária, como foi 88, onde se quebra toda a ordem até então. Aliás, se quebra toda a ordem, não, se estabelece uma ordem básica nova, a partir da qual toda a legislação infraconstitucional vai se pautar. O que é que eu acho gravoso no país hoje em dia, né?
Hoje em dia nós temos uma Constituição de 88 com aproximadamente 80 emendas constitucionais resultantes do poder constituinte derivado, por mais que tenha quórum específico. Como o Marlon disse, que essa Constituição ela é uma Constituição elaborada por esquerdistas, né, de todos os tons, os 50 tons de vermelho do país, criou-se uma ordem constitucional e ela vem sendo alterada praticamente de 2 a 3 vezes ao ano, né? Então, essa foi o que eu disse antes. A função do judiciário não é dar uma outra conotação à norma legal, senão interpretá-la de acordo com o caso concreto. Tanto é que em direito nós temos, a teoria explica que a norma jurídica ela é geral e abstrata para todos. A partir do momento em que acontece a situação normatizada e há uma violação ao que está posto, entra em cena o judiciário, se quem violou a lei não se dispuser a voltar à normalidade, entra em cena o judiciário para concretizar e individualizar aquela norma que era geral e abstrata. Então, é fato que não se possa dar uma interpretação puramente gramatical ou se afastar da questão da interpretação histórica totalmente, né? O que nós chamamos em direito de decalagem legal. Eu não sei nem se nós teremos hoje tempo de discutir, Celso, a questão da ST, que tu abriu o programa, estava falando antes de nós começarmos. Okay. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é de 1969, né? E nós estamos em 2015. Então, que se pegue uma norma, um dos artigos aqui qualquer do Decreto-Lei 509 e se dê uma interpretação mais consentânea com a realidade em face dessa decalagem legal, o espaço de tempo que existe entre a época em que essa norma foi editada e os dias de hoje, isso é uma coisa. Agora, por questões de entendimento e vontades do julgador, né, ou de um determinado grupo social que o julgador entende se filiar e acha que é bacana, é correto ser assim, e dar uma outra conotação e chamar isso de mutação constitucional, vocês vão me perdoar, é o meu entendimento. Eu penso que isso é um risco muito grande ao estabelecimento de uma insegurança jurídica que não vai levar o país a lugar nenhum. Não sei se o ouvinte ele estava se pondo contra e dizendo que o texto constitucional é o texto constitucional e a vontade do povo é a vontade do povo externada pelo Congresso Nacional, como eu disse antes, e ao Judiciário compete interpretar as normas de acordo com os princípios, com as práticas de hermenêutica, que é o processo, a finalidade da norma em si mesmo, o processo hermenêutico, até o gramatical, às vezes, é importante ser colocado, uma interpretação sistêmica, que é examinar uma norma junto com outra e junto com um princípio que esteja na Constituição Federal e fazer uma interpretação sistêmica do conjunto normativo. Isso é outra coisa. Agora, pegar o texto constitucional como com todas as vênias o Supremo fez, que a despeito de a Constituição especificar e dizer o que é família, a Constituição é o resultado da vontade do povo que disse o que é família. E aí o Supremo, dentro desta teoria de mutação constitucional, resolveu dizer que família é outra coisa, né? E as coisas estão indo numa velocidade tão grande, como disse o Marlon, a preocupação do legislador hoje. A família hoje é duas pessoas do mesmo sexo, porque o que importa é o amor, né? Daqui a pouco já estão levando animais em sede judicial para o juiz examinar o comportamento do animal. Isso é fato concreto, os senhores devem ter visto. Um cachorro foi levado em audiência para o juiz perceber e sentir com quem é que o animalzinho queria ficar. Então, hoje, cachorro não é mais coisa, a proposta legislativa é que cachorro não seja mais uma coisa, seja
um bem. Quando o Marlon me falou isso, eu fiquei assim, bom, mulher e escravo já foram considerados coisas, né? Há muito tempo não somos mais. Então, agora o gato, o cachorro, né? Os porcos, tem gente que tem criado porco também em casa, os coelhinhos, os hamsters vão deixar de ser coisa, vão assumir personalidade também, vão ter direito de votar daqui a pouco também, né? Se eles já estão indo em audiência conversar com juízes, para os juízes sentir. Então, as coisas estão indo assim para uma zona, Celso, meio esquisita em termos de segurança jurídica. Por isso que eu toquei nessa questão da mutação constitucional. Inventaram isso para justificar doutrinariamente um comportamento que, sob o meu ponto de vista, é uma usurpação de poderes e, portanto, um comportamento indevido. Ok, agradeço a consideração e explicação. Bem, eu tenho... Deixa eu fugir um pouquinho aqui do andar da carruagem. Será que não existe uma forma da gente fazer como aconteceu em 1959, ainda na época de Getúlio Vargas havia morrido, eu acho que, se não me engano, justamente nesse mesmo ano, onde os eleitores votaram. Na época a eleição era, você escrevia no papel, no cacareco, um rinoceronte, e ele ganhou as eleições. Vocês lembram disso ou sabem dessa situação? Bom, a questão é a seguinte, Celso. Só, não é querendo corrigir, mas já corrigindo. O Getúlio morreu em 54. Enquanto nós tivemos eleições com cédulas, não foi só o cacareco que ganhou a eleição. Nós tivemos uma outra coisa, né? Uma outra coisa chamada Macaco Tião, que foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Tá? Então, a questão de se... O voto cédula, quando o eleitor ia lá, ele anulava o voto inventando um candidato. Ou seja, era a maneira dele protestar em repúdio a qualquer candidato que se apresentou para ele. Com a urna eletrônica, eles inventaram uma regra de que o voto nulo, tu digita 2 números que não existem, mas ele não é computado, ele não conta, não é considerado voto válido, né? E o protesto do eleitor, através dessa ferramenta democrática, constitucional, ela acaba se exaurindo. Tá? O cacareco era o hipopótamo. Né? Para ver que o eleitor, em 1959, maus políticos ou péssimos candidatos já sempre existiu no Brasil. Né? Digamos, essa má qualidade dos candidatos não é uma novidade, só que de lá para cá piorou muito, porque hoje, enquanto se votava num cacareco, num hipopótamo para deputado, mas era um voto nulo e se tornava um protesto real, e que o brasileiro, com seu bom humor, acabava fazendo uma boa piada, né? O cacareco, o macaco Tião. Hoje a gente elege palhaço, elege boleiro falido. Para te ter uma ideia, na Câmara Federal nós temos um goleiro e um centroavante. Nós temos o Romário pelo PSB do Rio de Janeiro e o Danley, ex-goleiro do Grêmio de Porto Alegre. Quer dizer, nós estamos com a defesa e o ataque dentro da Câmara. Pô, onde é que já se viu isso? Então a situação ela tá, olha, confuso é ainda ser modesto. Eu vi um comentário aqui no chat do Gustavo Denani de Abreu, que ele diz o seguinte: pelo andar da carruagem, a perspectiva de que a solução dessa situação depende do povo e o mesmo está emburrecido com a mente floretada, vejo como única solução a quebra geral financeira mundial e voltarmos a viver no campo, pois o povo não vai reagir como se deve. Se eu concordo. Olha, Gustavo, é aquela coisa, nós vamos voltar para o estado da natureza, nós vamos voltar lá para o século XVI, também não vai resolver. O mundo hoje ele está tão complexo, a teia ela é tão complexa que nós não temos como nos desvincular dessa tal globalização. O que a gente pode fazer?
se a gente for pontuar a situação brasileira, nós só temos um probleminha. Nós temos o problema de uma sociedade que foi construída para aceitar esse modelo político e governamental, administrativo, e que, digamos que entre 10% a 20% da população que não sofreu esse ataque doutrinário, né, e eu me incluo nesses 20%, estão aí de alguma forma tentando abrir os olhos, esclarecer as pessoas, mostrar o caminho das pedras para que o país inteiro não caia no caos socialista, né? O que nós temos que fazer, o que nós precisamos é de alguma forma mais urgente possível, é que o povo pare de acreditar, valorar excessivamente a Constituição, os 3 poderes, as ferramentas democráticas, porque essas não funcionam há muito tempo. Há décadas não funcionam mais. É um mero circo, é uma mera enganação. Tá? Nós precisamos buscar ferramentas legais e constitucionais para formatarmos uma ruptura, botar um freio nesse processo socializante. É isso que nós precisamos fazer. Agora, eu sempre comentava com os meus amigos lá no Sul, bom, a hora que o comunismo bater na minha porta, eu vou virar ermitão, eu vou arrumar uma barranca lá perto do Rio das Antas, lá no meio da serra, e vou me esconder. Mas do jeito que o MST anda, eles são bem capazes de descobrir também. Então, a gente precisa não entrar em pânico, não sair dessa atmosfera de achismos, de conjecturas, e trabalhar em cima das ferramentas que nós temos na mão. A dona Dilma afirmou dia 1º de janeiro de 2015, nós estamos numa guerra da informação. Então é com informação que nós vamos lutar. É com informação, com esclarecimento, com conscientização das pessoas, através da verdade, seja ela histórica, filosófica, política, sociológica, que nós temos condições de fazer as coisas tomarem outro rumo. Agora, é impossível, não existe mais condições da gente acreditar na classe política, nas leis, na Constituição, na máquina do Estado, no judiciário. Não existe mais condições. Não existe. Quando a gente pega, liga a TV e vê um bando de pessoas se autoafirmando patriotas e acendendo vela para um servidor público, um juiz federal, como se ele fosse um santo, isso aí para mim é o fim da linha. É o fim da linha. Isso explicita como o cidadão ele não tem conhecimento dos fatos, da organização, da estrutura e de como ele pode realmente participar do debate do processo político nacional como um cidadão verdadeiro. Verdadeiro. Eu hoje, um pouco antes de entrar no ar, eu vi um site de um jornal japonês que tem uma versão em português para a colônia japonesa brasileira. A manchete de hoje foi quase que uma piada em Tóquio. O condenado e cumprindo pena José Dirceu foi preso de novo. Isso é uma piada. É uma piada. Como é que tu vai prender um cara que já está preso? Como é que tu vai prender um cara que está cumprindo pena de novo pelo mesmo crime ou até com agravantes do mesmo crime? Quer dizer, tudo no Brasil é uma piada de mau gosto. As pessoas não reagem porque elas não têm informação, porque elas não têm conhecimento, porque elas, infelizmente, elas caíram naquela teia, naquela rede de mentiras, de enganações, de doutrinas, e aquele discurso romântico marxista, pautado no romantismo rebelde do seu Luiz Inácio Lula da Silva, que, infelizmente, contaminou as pessoas. Eu ainda encontro gente hoje que diz assim, não, tu é muito pessimista, deixa a mulher governar. Quer dizer,
a passividade, a letargia, a alienação chegou num grau tão excessivo que hoje parece que a gente não tem saída. A gente não vê opções, porque, a democracia é feita pelo povo, mas o povo não se mexe. Infelizmente, a política ou o andamento dos fatos de um país, eles não andam, eles não funcionam e eles não transcorrem na velocidade da internet. Não andam nessa velocidade. A gente precisa ter consciência de que na política, na vida de um país, nos trâmites legais de um país, as coisas andam a passo de lesma. Emergência, pânico, ansiedade, tudo isso só corrobora contra. Só corrobora contra, infelizmente. Infelizmente. Todo mundo, há uns meses atrás, estava aí soltando foguete, elogiando, né? Olha só, aqueles jovens paulistas que vieram a pé até Brasília para protestar pela democracia. Engraçado, aquele moleque que inventou aquela caminhada maluca e ridícula até Brasília, sumiu do mapa. Eu descobri onde é que ele anda. Ele está dando palestra em Harvard. Baseado no quê? Baseado numa caminhada maluca que ele inventou para protestar pela democracia? Não. Quem levou ele para dar palestra em Harvard foi o PSDB. Foi a Fundação FHC que levou ele para Harvard. Né? Mas o povo não acompanha. O povo prefere ficar bitolado, alienado na novela Lava Jato, torcendo pela prisão ou suicídio do Zé Dirceu na cadeia, acendendo vela para o Moro, né? Mas as coisas, os fatos reais, aquilo que realmente importa, o povo não consegue se sintonizar, não consegue chegar próximo para poder começar a pensar e a enxergar a sua realidade de uma forma mais transparente, mais clara, mais cidadã, vamos usar um termo bem esquerdista, mais cidadã, né? E, infelizmente, essa é a nossa realidade. Se esconder, fugir, não vai resolver. E todo mundo tem aquela emergência, quando é que vai acontecer? Quanto tempo vai demorar? General Mainardi já afirmou, saiu uma matéria, inclusive, num canal de TV lá do Rio Grande do Sul, uma entrevista com o general Mourão. Todos os militares dizem a mesma coisa. O processo de mudança do país, do modelo atual para um outro, não se sabe qual, mas não, saindo desse modelo que nós estamos, não é um processo rápido. Não é um processo rápido. Se eles trabalharam 50 anos de forma mais efetiva, 30 anos, para deixar o Brasil do jeito que está e para eles terem o domínio que tem, nós vamos demorar, no mínimo, 50 anos para reverter esse quadro, para reconstruir tudo aquilo que eles destruíram. Porque eles destruíram o judiciário, o legislativo, a moral, a ética, a família, os bons costumes. Eles destruíram tudo. Tudo foi destruído. Tudo foi mutado em benefício do projeto chamado Projeto Revolucionário Neossocialista Petista, conjugado com o projeto socializante do continente latino-americano via Foro de São Paulo. Então, minha gente, chega de alarmismo, chega de pânico, chega de achismo e vamos começar a se inteirar daquilo que é concreto, daquilo que é fato. Vamos pegar a história verdadeira, vamos pegar os fatos verdadeiros, vamos investigar aquilo que possa nos fundamentar uma argumentação e uma postura, uma consciência política verdadeira. Em cima de novela, de boato, de alarmismo, isso aí é tudo o que eles querem. Quanto mais insegurança social, melhor para eles. Celso, se tu me permite só eu dar
Claro, claro, com certeza. Vou fazer um comentário. Achei ótima a proposta do Marcel Chances aqui, dizer para tu mudar o nome do programa para Alertas do Apocalipse. Então, eu estava aqui na ponta para falar. Tem até o fundo musical aqui, ó. Alertas do Apocalipse. Coloquei aqui agora. Pois é. Eu vou te contar. Parece, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui? O teu desprendimento de colocar a rádio no ar, de informar, do Marlon também, circunstancialmente quando eu posso também, de nós todos aqui que estamos trocando essas figurinhas. Não é. A situação é essa, a realidade é essa, mas eu pedi para intervir, não foi para isso, não. Foi só para dizer em relação ao judiciário, quando eu disse que o judiciário ele está meio que obnubilado, assim, está meio hipnotizado e praticando no automático essa política gramscista, né? Para vocês verem bem, nós temos juízes vocacionados, tá? Tem um que está na mídia agora, que é o Moro. Já tivemos o ministro Joaquim, né? Joaquim Barbosa. Existem outros juízes que eu conheço. Existem outros juízes que eu tomei conhecimento das posturas quais são, juízes vocacionados, que realmente se destacam e estão virando heróis nacionais quando eles estão fazendo exatamente aquilo que eles se propuseram a fazer, que é exercer a dicção do direito, dizer o direito como ele deva ser aplicado, mas a sociedade se acostumou a ver cada decisão maluca, esdrúxula, em nome do politicamente correto, que quando se encontram juízes de escola, como eu não vou nominar os outros, o Moura porque está na mídia e o Joaquim porque esteve, mas nós quero deixar claro que temos juízes vocacionados excelentes e que aí o que acontece? Como eles começam a pisar no pé de quem não quer ter o pé pisado, eles começam a ser perseguidos, começam a ser obrigados a ter guarda-costas, né? Um absurdo um representante do Poder Judiciário ter que ter guarda-costas porque ele está aplicando a lei, né? Então não é um programa apocalíptico aqui, nem de Armagedon, nem nada, mas fazer as pessoas pensarem, né, Celso? Refletir um pouquinho. Com certeza. E tenho também o posicionamento do José Pinheiro. Ele colocou: não sou contra o que foi dito pela doutora Regilene, apenas copiei a parte do texto na internet da Jus Brasil. Ele postou aquele texto, né, apenas para elucidar aí ou colocar exatamente a fala que estava na internet. Foi de lá mesmo que eu descobri essa história. Eu recebo os informativos do Jus Brasil diariamente e quando eu me deparei com essa expressão, eu fui procurar ver, eu li e eu tirei minhas conclusões. Então, assim, para quem não me conhece, eu tenho as minhas conclusões. Eu tenho os meus pensamentos, somo 1 mais 1, eu posso ser retrógrada, eu posso ser conservadora, posso ser filhote da ditadura, coxinha, o que queiram dizer, mas a minha visão do direito, como eu pratico direito, eu não posso concordar com esses nomes bonitos que saem do nada, chegam a lugar nenhum e, muito pelo contrário, geram a insegurança das relações entre as pessoas. E o Silvio Marques colocou aqui uma fala que o professor Marlon, se não me engano, falou na semana passada, que é a seguinte: Dilma, nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. E quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Celso, sabe que essa brincadeira aí com essas frases de efeito da Dilma, que eu não sei como é que não botaram uma camisa de força nessa mulher e não jogaram no sanatório, pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha. Eu particularmente, não tenho presidente da República há muito tempo. Eu nunca dei meu voto para esses malucos. Eu acabei pegando algumas sátiras musicais que rodam na internet e montei uma faixa única. Fiz um mega mix das sátiras, das musiquinhas feitas com as frases da dona Dilma, sabe? Porque a gente tem que acabar rindo disso para não chorar, para não ter crise de ataque de nervos. Coloca o link pra gente, mano. Eu recebi, mas eu não tenho ele aqui nesse momento. Se você puder, coloca o link aí no chat pro povo ouvir também. Coloco sim. Uma notícia que eu peguei hoje aqui do Correio Brasiliense, e que para mim não foi novidade, né? Não é que eu seja o gênio da lâmpada, mas é previsível. Todo mundo sabe, ou
uma parcela das pessoas tem conhecimento do tal do Pacto de Princeton, que era o acordo entre o PT e o PSDB de revezamento do poder, né? Então, o PT está no poder, o PSDB faz oposição e vice-versa. Hoje, como o Brasil ele se encontra com um PSDB enfraquecido e um PT com o pé na cova, e o PMDB aparece não, sempre foi o maior partido e aparece como um futuro protagonista e que vai tomar conta do cenário, né? O que o seu Aloysio Mercadante falou hoje? O Aloysio Mercadante vai a público e reconhece os erros do governo, elogia o PSDB e propõe acordo suprapartidário. Ou seja, sabendo que o PMDB tem toda a condição de tomar conta do terreno, o PT quer se aliar ao seu coleguinha, porque eles têm um pacto firmado, eles têm o mesmo objetivo. Eles são socialistas iguais, porém de linhas diferentes, mas objetivam a mesma coisa, para formar uma frente de oposição ao PMDB, caso o PMDB chegue ao poder. Então, o Brasil não é uma política para a nação, não é uma política para o país. É um jogo de xadrez entre partidos, é um jogo de xadrez entre grupos de interesse, aonde os seus objetivos não têm nada a ver com a nação e muito menos com o país. São interesses e objetivos partidários próprios, que jamais, em momento algum, nem PT, nem PSDB, nem P nenhum, deixa claro qual é o seu objetivo político. Tanto que nenhum partido ele se afirma como direita ou esquerda. Todo mundo é centro, né? O problema é que centro quer dizer o quê? Centro é nulo, né? Centro é nulo, está em cima do muro, é neutro. Neutro é zero, zero não vale nada, então essa turma não tem ideologia. Então essa turma, os objetivos deles é o quê? É objetivo empresarial. Eles transformaram um partido e transformaram a máquina do Estado numa empresa particular deles, aonde a nação trabalha, gera riqueza, paga impostos, enche as burras deles para eles usar o dinheiro do jeito que eles bem entendem para os objetivos particulares deles. Então, o seu Aloysio Mercadante hoje deixou para quem tem uma noção do cenário político, né, de que o PT e o PSDB, ao invés de se distanciarem, eles estão podendo se aproximar cada vez mais. Ou seja, vamos acabar com o teatrinho de um fazer oposição para o outro e vamos nos dar as mãos porque os nossos objetivos são os mesmos. Nós não podemos sair do poder porque nós temos que ser os protagonistas desse processo socializante do país. Realmente tem hora que não desce, simplesmente não desce aqui. O Jefferson colocou também que doutora Regilene, também sou filho do regime militar. Vamos ao ART 142. Celso, uma outra notinha, nós já estamos na finaleira, só para mim não desperdiçar nenhum minuto com novas. Claro, à vontade. A Justiça do Distrito Federal condenou uma escola do Plano Piloto a indenizar uma família de uma aluna em R$30 mil por danos morais causados após a garota ter acessado na biblioteca da escola material considerado impróprio para a idade dela. O colégio pode recorrer da decisão. O incidente ocorreu em 2012, ou seja, 3 anos atrás, quando a menina moradora da cidade satélite de Taguatinga tinha 11 anos e cursava a 5ª série do ensino fundamental. Costumava frequentar a biblioteca. Ao procurar um livro, se deparou com material de conteúdo pornográfico, com a falsa ideia de educação infantil na obra. Então, as cartilhazinhas do movimento LGBT, que eram espalhadas de forma
sorrateira nas escolas, caiu na mão de uma menina de 11 anos. Os pais, provavelmente, com um pouquinho mais, pais um pouco mais esclarecidos e com condições também, né? Processaram a escola, uma escola privada, e a escola vai ter que pagar R$30 mil por danos morais. Agora, não existe preço para o estrago que uma cartilha dessas provoca na cabeça de uma criança, de um adolescente. Não tem preço. Essa história de processar por dano moral é uma justificativa, é um paliativo, é um placebo. É um placebo, mas... E o trauma, o efeito efetivo daquele material que aquela criança ou aquele adolescente manuseou. Não tem como quantificar isso. Isso aí também a Regilene poderia me dar uma forcinha aqui, né? Já que dano moral a fábrica do dano moral, ela é bem vasta. Eu tô aqui já rindo, sabe? Eu imaginei. Eu já tô rindo, porque assim, é tão bizonha a figura, que eu lembrei de um outro artigo. Eu até me recusei a ler, eu só vi a chamada, né? Do bullying conjugal. E aí eu perguntei pro Marlon que diabo seria isso, né? Porque hoje tu não pode chamar ninguém de baixinho, ô baixinha, ô negão, mesmo que seja num sentido carinhoso, né? Tu não pode, porque hoje o que importa é o sentimento interno que as pessoas têm. Na verdade, é como as pessoas se veem, não é como as pessoas a veem, é como as pessoas se veem. Então, qualquer coisa que se fale hoje é bullying, hoje é dano moral. O dano, ele exige, artigo 186 do Código Civil, ele exige o cometimento de um ilícito. E o artigo 187, ele prevê a possibilidade desse dano ser de índole moral, ou seja, do íntimo das pessoas, né? Então, primeiro, para que se tenha o direito a uma indenização, que é outra expressão incorreta em termos técnicos de ser utilizado, uma indenização é quando tu torna indene aquele fato. Como se tu pudesse fazer desaparecer aquele fato, e esse fato, o ato ilícito, né? Como se tu pudesse fazer desaparecer e restabelecer a situação anterior, o status quo ante. Né? Então, ninguém indeniza por danos morais, porque eventual ato ilícito que tenha gerado eventual dor no âmago da pessoa, ele não é indenizável, ele é reparável. E aí vem um outro problema, né? Quanto que vale a moral do indivíduo? Não vem com aquele papo de que todo homem tem seu preço, porque esse argumento, para mim, eu até viro as costas e saio batendo os cascos, porque o problema aí é de moralidade. Um homem que tem preço, então ele já não tem moral, então ele não vai, não tem nem como questionar danos morais. O dano, ele exige, portanto, o cometimento de um ilícito, e aí o ilícito, ele normalmente, nessas hipóteses, ele cai no Código Penal, injúria, calúnia ou difamação. A calúnia é o mais sério, porque é quando tu imputa um crime a alguém, sabendo que ela não cometeu aquele ilícito criminal. A injúria e a difamação são muito próximos, quando simplesmente denigre a imagem da pessoa perante a sociedade, e a pessoa fica mal no seio da sociedade. Então, o dano moral, ele exige o cometimento de um ilícito, conscientemente um ilícito, o nexo causal entre aquele ato e aquele dano questionado, né? Aquela dor sentida pelo indivíduo. Aí hoje tudo é bullying, né? Então eu estava rindo do bullying conjugal. Então uma briga de marido e mulher agora vai ter que, hoje todo mundo tem celular que grava, que filma. Não, peraí, vamos parar a briga aqui que eu vou ligar aqui o meu celular para gerar. Pelo amor de Deus, sabe? As coisas estão fugindo dos limites da razoabilidade, por favor. Com certeza. Onde vamos parar desse jeito, né? Não tenho a menor ideia.
Não tenha menos. Olha, olha aqui, Celso, tu quer ver? Eu comecei a falar, lembrei e já ia esquecendo. Nos Estados Unidos tem um programa, não sei nem se tem mais, eu até gostava de assistir, até ver o nível de violência, o MasterChef, que o Brasil, para variar, copiou, né? Então, o indivíduo se coloca na frente de uma câmera de televisão, se permite ser filmado e ser humilhado, ser achincalhado, ser avacalhado, ser tripudiado, porque ele está participando de um concurso na televisão. Vai um empregador, um dono de restaurante, um dono de um bar, falar 1/10 do que esses chefes falam na televisão, reduzem os indivíduos a pó de lixo. Tem um programa que eu não sei se é na GNT que passa, que é super doce, você é doce, não sei o que é doce, é só sobremesa. E os jurados, que parece que são chefes de cozinha, eles comentam, fazem os comentários contra os concorrentes, mas entre eles. Tudo bem, fica filmado, né? Depois, quando eles forem ver o vídeo, eles vão ver o que foi dito em relação a eles, mas eles até são mais leves um pouquinho. Mas o indivíduo não é achincalhado de pronto, assim, na frente de milhões de pessoas que estão assistindo aquele programa. Então, para tu ver, 2 pesos e 2 medidas, não é? Se acha tão legal participar de um programa desse, se acha tão legal publicizar uma violência dessas, né? Eu penso, Celso, que educação, gentileza, delicadeza não faz mal a ninguém. Tu pode dizer para a pessoa, olha, esse prato está mal montado, ele não está esteticamente bonito, um cliente não vai querer, o restaurante vai fechar por conta do erro no uso desse ou daquele outro ingrediente. Agora, o que eles fazem, sabe, é uma coisa assim absurdamente horrorosa. Eles não conseguem ser piores do que os programas originários lá nos Estados Unidos, que eu deixei de ver porque eu achava muita violência. Então, 2 pesos e 2 medidas. No que interessa, a violência não é violência. No que não é violência, vê-se violência e cria-se, mais uma vez, um acirramento de conflitos para tumultuar o judiciário, que já está tão tumultuado, que resolveu agora achar que criar processo eletrônico é a forma de solucionar rápido os processos. As pessoas vão e julgam apenas aquilo que é cômodo a elas, né? Esquece o outro lado. Aí que entra essas discussões. É triste, muito triste. Bem, amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Professor Marlon, suas considerações, por gentileza. Vou tentar ser o mais breve possível. Alô? Só um momento, por gentileza. Aqui eu fechei o microfone por causa do barulho da rua. Voltamos. Eu vou tentar ser o mais breve possível nas minhas considerações finais, mas eu gostaria de fazer um comentário que chegou à Rádio da Terra essa semana, de um ouvinte que por vezes participa aí dos nossos encontros via chat, e que não é lá muito favorável ao meu posicionamento, à minha opinião. O que eu falo aqui, a convite do Celso, é a minha opinião, não é a opinião da Rádio da Terra. Eu sou o responsável por aquilo que eu falo, mais ninguém. Tá? Eu não sou socialista que eu fico atirando o rojão no colo do vizinho quando a coisa aperta. O que eu falo é a minha opinião. E que eu saiba ainda, o artigo 5º da Constituição, apesar da Constituição, coitadinha, vale muito pouco, ainda está vigorando. Então, quem não gosta daquilo que eu falo, quem não concorda com aquilo que eu falo, tem a liberdade ainda, porque nós não vivemos em Cuba, onde existe uma emissora de rádio, sintonize outra. Simples assim. Agora, esses relativistas, esse povo aí que é... Olha, aquele cara que mandou aquela mensagem, Celso, é o típico brasileiro relativista, doutrinado, contaminado por esse socialismo petista dos infernos, tá? E que acha que ele tem o direito de opinar sobre aquilo que o fulano falou. Ele quer debate, ele quer discutir,
ele quer colocar a opinião dele, ele que me mande um e-mail. Os meus canais estão abertos, meu e-mail, minha rádio, meu Facebook. Eu tô aberto para conversar com ele, sem problema. Agora, eu quero deixar bem claro, quando alguém quiser reclamar, não reclame para a Rádio da Terra. Não reclame para a Rádio da Terra. Me mande um e-mail. Me mande um e-mail diretamente para mim, porque a Rádio da Terra não é responsável por absolutamente nada do que eu falo. Eu sou responsável. Da mesma forma como o que eu coloco na minha web rádio, tá? Eu sou responsável. Tá? Eu tento, de alguma forma, como cidadão, prestar um bom serviço de informação, fazer, em parte, o meu papel de professor também, que é levar conhecimento, esclarecer. Agora, quem quiser debate, eu estou aberto. É só me mandar um convite aí em off, por e-mail, a gente marca um hangout, marca uma conversa por Skype, e aí a gente pode debater à vontade. Não precisa ficar tentando criar essas situações um tanto quanto constrangedoras ou intimidatórias, diga-se de passagem, tá? Porque infelizmente não cola. Mais uma vez, Celso, eu agradeço a companhia do amigo, o convite. A gente está nas quartas-feiras sempre aí contigo. Amém. Nas sextas-feiras eu tô te enchendo o saco todas as sextas-feiras. E que ótimo que é essa encheção de saco da sexta também, né? Com o nosso Friday Night, para dar uma relaxada, né, no final da semana, já que nas quartas já tá virando programa apocalíptico, então na sexta a gente faz um relax, né? E sem dúvida é sempre uma satisfação ter aí a companhia do amigo e dos nossos ouvintes e os amigos aí que nos acompanham no chat. Até a próxima quarta, se Deus quiser, e o PT, por enquanto, não nos cortar a voz. Assim seja. Obrigado. E o chat, cada vez mais as pessoas interagindo. Isso é muito bom e muito importante. Boa noite, professor Marlon. Boa noite, professora Regilene. Até o próximo programa. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada. Tenhamos todo um bom final de semana. É isso, amigos da Rádio Terra, mais uma vez trazendo informação para você. E, obviamente, cabe a cada um usar o seu filtro, o seu senso, o seu julgamento, a sua consciência para saber aquilo que está recebendo, se cabe ou não na sua vida. A nossa missão é trazer informação e, obviamente, sempre com esse cunho de evolução humana e aprendizado. Um ótimo final de semana para todos aqueles que vão aparecer somente na semana que vem, e amanhã nós retornamos com o programa O Evangelho Sancto sobre saúde.